Enterrem o meu coração na curva do rio. De D. Brown. Capítulo 1. Suas maneiras são decentes e elogiáveis. Onde estão hoje os Pequots? Onde estão os Narragansetts, os Moicanos, os Pokanockets e muitas outras tribos outrora poderosas de nosso povo? Desapareceram diante da avareza e da opressão do homem branco, como a neve diante de um sol de verão. Vamos nos deixar destruir por nossa vez, sem luta? Renunciar a nossas casas, a nossa terra dada pelo grande Espírito, aos túmulos de nossos mortos e a tudo que nos é caro e sagrado? Sei que vão gritar comigo. Nunca, nunca. Tecumseh, dos Cheyennes. Tudo começou com Cristóvão Colombo, que deu ao povo o nome de índios. Os europeus, os homens brancos, falavam com dialetos diferentes e alguns pronunciavam a palavra Indian ou Indianer ou Indian. Peaux Rouges ou Redskins, peles vermelhas, veio depois. Como era costume do povo ao receber estrangeiros, os tainos da ilha de São Salvador presentearam generosamente Colombo e seus homens com dádivas e trataram-nos com honra. Tão afáveis, tão pacíficos são eles, escreveu Colombo ao rei e à rainha de Espanha, que juro a vossas majestades que não há no mundo uma nação melhor. Amam aos seus próximos como a si mesmos. Sua conversação é sempre suave e gentil, e acompanhada de sorrisos. Embora seja verdade que andam nus, suas maneiras são decentes e elogiáveis. Claro que tudo isso foi tomado como sinal de fraqueza, sinal de barbárie, e Colombo, sendo um europeu bem intencionado, convenceu-se de que o povo deveria ser posto a trabalhar, plantar e fazer tudo o que é necessário e adotar nossos costumes. Nos 4 séculos seguintes, 1492 a 1890, vários milhões de europeus e seus descendentes tentaram impor seus costumes ao povo do Novo Mundo. Colombo raptou 10 de seus amistosos anfitriões tainos e levou-os à Espanha, onde eles poderiam ser apresentados para se adaptarem aos costumes do homem branco. Um deles morreu logo depois de chegar, mas não antes de ser batizado cristão. Os espanhóis gostaram tanto de possibilitar ao primeiro índio a entrada no céu que se apressaram em espalhar a boa nova pelas Índias Ocidentais. Os tainos e outros povos arawak não relutaram em se converterem aos usos religiosos europeus, mas resistiram fortemente quando bordas de estrangeiros barbudos começaram a explorar suas ilhas em busca de ouro e pedras preciosas. Os espanhóis saquearam e queimaram aldeias. Raptaram centenas de homens, mulheres e crianças, mandaram-nos à Europa para serem vendidos como escravos. Porém, a resistência dos arawak deu origem a que os invasores fizessem uso de armas de fogo e sabres, trucidando centenas de milhares de pessoas e destruindo tribos inteiras. Em menos de uma década após Colombo ter pisado na praia de São Salvador, a 12 de outubro de 1492. Eram lentas naquela época as comunicações entre as tribos do Novo Mundo e raramente as notícias das barbaridades dos europeus ultrapassavam a disseminação rápida de novas conquistas e colonizações. Porém, bem antes dos homens brancos que falavam inglês chegarem à Virgínia, em 1607, os Powhatan haviam ouvido algo sobre as técnicas civilizatórias dos espanhóis. Os ingleses passaram a usar métodos mais sutis e, para garantir a paz por tempo suficiente enquanto estabeleciam uma colônia em Jamestown, colocaram uma coroa de ouro na cabeça de Waunsonakuk. Chamaram-no de Rei Powhatan
e o convenceram de que deveria pôr seu povo a trabalhar, fornecendo comida para os colonizadores brancos. O Aum-Sonakuk hesitou entre a lealdade a seus súditos rebeldes e aos ingleses, mas depois de John Rolfe ter casado com sua filha, Pocahontas, aparentemente decidiu que era mais inglês que índio. Depois da morte de Wahunsonacook, os Powhatan insurgiram-se para mandar os ingleses de volta ao mar de onde haviam vindo, mas os índios subestimaram o poder das armas inglesas. Em pouco tempo, os 8.000 Powhatan foram reduzidos a menos de 1.000. Em Massachusetts, a história começou de modo algo diverso, mas acabou da mesma forma que na Virgínia. Depois de os ingleses desembarcarem em Plymouth, 1620, a maioria deles teria morrido de fome, não fosse a ajuda que receberam de nativos amistosos do Novo Mundo. Um Pemaquid chamado Samoset e 3 Wampanoags chamados Mossassoit, Esquanto e Obomabe tornaram-se missionários autodesignados junto aos peregrinos. Todos falavam alguma coisa de inglês, aprendido com exploradores que haviam aportado a costa em anos anteriores. Esquanto havia sido raptado por um marinheiro inglês que o vendeu como escravo na Espanha. Mas ele escapou com a ajuda de outro inglês e finalmente conseguiu voltar à sua terra. Ele e outros índios viam os colonos de Plymouth como crianças indefesas. Davam-lhes milho dos depósitos tribais. Mostravam-lhes onde e como pegar peixe e passaram com eles o primeiro inverno. Quando chegou a primavera, deram aos homens brancos algumas sementes de milho, mostraram-lhe como plantar e cultivar. Por vários anos, esses ingleses e seus vizinhos índios viveram em paz, mas muitas outras levas de homens brancos continuaram a chegar. O barulho dos machados e o estrondo das árvores que caíam ecoava pelas costas da terra que os homens brancos agora chamavam de Nova Inglaterra. As colônias começaram a se disseminar por toda parte. Em 1625, alguns dos colonos pediram a Samoset mais 12.000 acres de terra dos Pemaquid. Samoset sabia que a terra vinha do Grande Espírito, era infinita como o céu, e não pertencia a homem algum. Para agradar os estrangeiros e seus costumes estranhos, ele participou de uma cerimônia em que decidiu ceder a terra e colocou sua marca no papel. Era a primeira transferência por documento de terra índia a colonos ingleses. A maioria dos outros povoadores, chegando aos milhares, não o incomodou em realizar tal cerimônia. Na época em que Massasoit, grande chefe dos Wampanoags, morreu em 1602, seu povo estava sendo expulso para as florestas. Seu filho, Metacom, previu que os índios chegariam ao fim, se não se unissem para resistir aos invasores. Embora os habitantes da Nova Inglaterra tentassem agradar Metacom, coroando o rei Philip de Pocanocket, ele dedicou a maior parte do seu tempo à formação de alianças com os Narragansetts e outras tribos da região. Em 1675, depois de uma série de ações arrogantes por parte dos colonos, o rei Philip levou sua confederação índia a uma guerra destinada a salvar as tribos da extinção. Os índios atacaram 52 acampamentos. Destruíram completamente 12. Mas depois de meses de luta, o poder de fogo dos colonos exterminou virtualmente os Wampanoags e Narragansetts. O rei Philip foi morto e sua cabeça exibida publicamente em Plymouth por 20 anos. Juntamente com outras mulheres e crianças índias capturadas, sua mulher e seu filho foram vendidos como escravos nas Índias Ocidentais. Quando os holandeses chegaram à ilha de Manhattan, Peter Minuit comprou-a por 60 florins em anzóis e contas de vidro. Mas eles encorajaram os índios a permanecer e continuar trocando suas valiosas peles por tais bugigangas. Em 1641, William Kieft
cobrou tributos do Maicãs e enviou soldados à ilha Staten para punir os Haritãs por ofensas cometidas por colonos brancos, não por eles. Quando os índios revidaram, matando 4 holandeses, Kieft ordenou o massacre de 2 aldeias inteiras, enquanto os habitantes dormiam. Os holandeses passaram a baioneta homens, mulheres e crianças, cortaram seus corpos em pedaços e arrasaram as aldeias com fogo. Por mais de 2 séculos, esses fatos se repetiram, enquanto os colonos europeus deslocavam-se para o interior através dos passos dos Alleghenies e para os rios que corriam no rumo oeste, para as grandes águas, o Mississippi, e para o grande barrento, o Missouri. As 5 nações dos Iroqueses, as mais poderosas e avançadas de todas as tribos orientais, agiram em vão rumo à paz. Depois de anos de derramamento de sangue para conservar sua independência política, finalmente se conformaram com a derrota. Alguns fugiram para o Canadá, outros dirigiram-se para o oeste, e os restantes viveram no confinamento das reservas. Durante a década de 1760, Pontiac dos Ottawas uniu tribos do território dos Grandes Lagos, esperando forçar os britânicos a cruzar os Alleghenies de volta, mas fracassou. Seu grande erro foi uma aliança com homens brancos de fala francesa, que retiraram ajuda aos Peux Rouges durante o crucial cerco de Detroit. Uma geração depois, Tecumseh, dos Cheyennes, formou uma grande confederação de tribos do meio oeste e do sul para proteger suas terras da invasão. O sonho terminou com a morte de Tecumseh, numa batalha durante a Guerra de 1812. Entre 1795 e 1840, os Miamis travaram batalha após batalha e assinaram tratado após tratado, cedendo suas ricas terras do Vale do Ohio até que não havia nada mais a ceder. Quando os colonos brancos começaram a fluir pelo território do Illinois, depois da Guerra de 1812, os Saukes e os Folks atravessaram o Mississippi. Um chefe subordinário, Falcão Negro, recusou-se a retirar-se. Ele criou uma aliança com os Winnebagos, Potawatomis e Kicapus e declarou guerra contra as novas colônias. Um bando de Winnebagos que aceitou um suborno de um chefe de soldados brancos, 20 cavalos, $100. Traiu Falcão Negro, que foi capturado em 1832. Depois de sua morte, em 1838, o governador do recém-criado território do Iowa conseguiu o esqueleto de Falcão Negro e manteve em seu território. E manteve em seu escritório. Em 1829, Andrew Jackson, que era chamado de Faca Afiada pelos índios, tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Durante sua carreira na fronteira, Faca Afiada e seus soldados mataram milhares de Cherokees, Chickasaw, Choctaw, Creeks e Seminoles. Mas essas tribos sulinas ainda eram numerosas e se agarraram teimosamente às suas terras tribais, que lhes haviam sido concedidas para sempre, segundo os tratados dos homens brancos. Na primeira mensagem de Faca Afiada ao Congresso, ele recomendava que todos os índios fossem afastados para o oeste, além do Mississippi. Sugiro a justeza de se assegurar uma ampla área a oeste do Mississippi para ser entregue às tribos índias, enquanto elas a ocuparem. Embora a promulgação de tal lei só aumentasse a longa lista de promessas quebradas feitas aos índios orientais, Faca Afiada estava certo de que índios e brancos não podiam viver juntos em paz, que seu plano tornaria possível uma promessa final que nunca seria quebrada outra vez. Em 28 de maio de 1830, as sugestões de Faca Afiada tornaram-se lei. 2 anos depois, ele designou um comissário de assuntos índios para servir no Departamento de Guerra e averiguar se as novas leis sobre os índios estavam sendo cumpridas adequadamente. E em 30 de junho de 1834,
Congresso votou uma lei para regulamentar o comércio e as relações com as tribos índias e preservar a paz nas fronteiras. Toda a terra dos Estados Unidos a oeste do Mississippi, não incluindo os estados de Missouri e Louisiana ou o território de Arkansas, seria dos índios. Nenhum branco poderia comerciar no território índio sem licença. Nenhum comerciante branco de mau caráter teria permissão para residir em território índio. A força militar dos Estados Unidos seria empregada na apreensão de qualquer pessoa branca que fosse surpreendida ao violar as disposições da lei. Antes destas leis poderem ser postas em vigor, uma nova onda de colonos brancos fluiu para o oeste, formou os territórios de Wisconsin e Iowa. Isso obrigou os que tomavam decisões em Washington a mudar a fronteira índia permanente, do rio Mississippi ao meridiano 95. Essa linha corre do Lago dos Bosques, onde hoje se situa a fronteira Minnesota, Canadá, rumando para sul através do que hoje são os estados de Minnesota e Iowa, e depois ao longo das fronteiras ocidentais do Missouri, Arkansas, Louisiana, até Galveston Bay, no Texas. Para manter os índios além do meridiano 95 e para impedir brancos não autorizados de atravessá-lo, foram colocados soldados numa série de postos militares que iam rumo ao sul do Forte Snelling, no rio Mississippi, aos fortes Atkinson e Leavenworth, no Missouri, fortes Gibson e Smith, em Arkansas, Forte Towson, no Rio Vermelho, Forte Jesup, em Louisiana. Mais de 3 séculos haviam passado desde que Cristóvão Colombo desembarcara em São Salvador. Mais de 2 séculos desde que os colonos ingleses haviam chegado à Virgínia e Nova Inglaterra. Nesse espaço de tempo, os amistosos tainos que receberam Colombo na praia haviam sido completamente dizimados. Bem antes do último dos tainos morrer, sua simples cultura de lavoura e artesanato fora destruída e substituída por plantações de algodão, onde trabalhavam escravos. Os colonos brancos abateram as florestas tropicais para aumentar seus campos. Os algodoeiros cansaram o solo. Ventos livres do escudo das florestas cobriram os campos de areia. Quando Colombo viu a ilha pela primeira vez, descreveu-a como muito grande, muito alta, com árvores muito verdes. O conjunto é tão verde que é um prazer olhá-lo. Os europeus que o seguiram destruíram sua vegetação e seus habitantes, homens, animais, pássaros e peixes. E depois de a transformarem num deserto, abandonaram-na. No continente, os Wampanoags de Massasoit e do rei Filipe haviam desaparecido, junto com os Chesapeakes, os Chickahomines e os Potomacs da grande confederação Powhatan. Só Pocahontas era lembrada. Dispersos ou reduzidos a sobreviventes, os Pequots, Montauks, Nanticocks, Machapungas, Catauabas, Xeraus, Miamis, Hurons, Utes, Mohawks, Senecas, Mohegans. Só Uncas era lembrado. Seus nomes que se celebrizaram na história da sua pátria permaneceram para sempre, fixados na terra americana, mas seus ossos estavam abandonados, esquecidos em 1000 aldeias queimadas, perdidos em florestas que logo desapareciam diante dos machados de 20 milhões de invasores. Os rios de cujas águas límpidas e cristalinas se serviam esses povos, a maioria com nomes índios, já estavam turvados pelo lodo e pelos detritos dos intrusos. A própria terra estava sendo devastada e dissipada. Para os índios, parecia que os europeus odiavam tudo na terra. Odiavam tudo na natureza. As florestas vivas, os seus pássaros e bichos, as extensões de grama, a água, o solo e até o próprio ar. A década que se seguiu ao estabelecimento da fronteira índia permanente
foi um mau período para as tribos orientais. A grande nação Cherokee sobrevivera a mais de 100 anos de guerras, doenças e o uísque do homem branco, mas agora seria dizimada. Como os Cherokees eram vários milhares, sua deslocação para o oeste havia sido planejada em etapas gradativas. Mas a descoberta do ouro apalachiano dentro de seu território causou um clamor por seu êxodo total e imediato. Durante o outono de 1838, soldados do general Winfield Scott cercaram-nos e concentraram-nos em acampamentos. Algumas centenas deles escaparam para as montanhas Smoke e, muitos anos depois, conseguiram uma pequena reserva na Carolina do Norte. Dos campos de prisioneiros, começaram a partir para o oeste, rumo ao território índio. Na longa jornada de inverno, 1 entre 4 Cherokee morreram de frio, fome ou doenças. Chamaram-na de Marcha do Caminho de Lágrimas. Os Choctaws, Chickasaw, Creeks e Seminoles também renunciaram aos seus territórios no sul. No norte, remanescentes sobreviventes dos Cheyennes, Miamis, Ottawas, Hurons, Delawares e muitas outras tribos outrora poderosas andaram ou viajaram a cavalo ou em carroças para além do Mississippi, levando seus bens miseráveis, seus enferrujados utensílios agrícolas e alguns sacos de sementes de milho. Todos chegavam como refugiados, desamparados, ao país dos orgulhosos e livres índios das planícies. Mal os refugiados se estabeleceram atrás da segurança da fronteira índia permanente, soldados começaram a marchar para o oeste, através do território índio. Os brancos dos Estados Unidos, que falavam demais de paz, mas raramente pareciam praticá-la, estavam marchando para guerrear com os brancos que haviam conquistado os índios do México. Quando a guerra com o México acabou, em 1847, os Estados Unidos tomaram posse de uma vasta extensão de terra que se estendia do Texas à Califórnia, tudo a oeste da fronteira índia permanente. Em 1848, foi descoberto ouro na Califórnia. Em alguns meses, gente do leste, aos milhares, buscando fortuna, estava cruzando o território índio. Os índios que viviam ou caçavam ao longo das trilhas de Santa Fé e Oregon acostumaram-se a ver uma caravana ocasional de carroções, autorizada para comerciantes, caçadores ou missionários. Agora, de repente, as trilhas estavam cheias de carroções e os carroções estavam cheios de gente branca, a maioria indo rumo ao ouro da Califórnia, mas alguns se dirigindo para o sul, para o Novo México, ou para o norte, para o território do Oregon. Para justificar essas quebras da fronteira índia permanente, os homens que tomavam decisões em Washington inventaram o Destino Manifesto, uma expressão que levava a fome de terras a um plano sublime. Os europeus, seus descendentes, haviam sido escolhidos pelo destino para dominar toda a América. Eram a raça dominante e, portanto, responsável pelos índios, juntamente com suas terras, suas florestas, suas riquezas minerais. Só os habitantes da Nova Inglaterra, que haviam destruído ou expulso todos os seus índios, falaram contra o Destino Manifesto. Em 1850, embora nenhum dos Modocs, Mojaves, Paiutes, Shastas, Yumas ou de uma centena de outras tribos menos conhecidas da costa do Pacífico fosse consultado sobre o assunto, a Califórnia tornou-se o 31º estado da União. Nas montanhas do Colorado foi descoberto ouro, e novas hordas de garimpeiros se infiltraram pelas planícies, dando origem à formação de 2 novos e amplos territórios, Kansas e Nebraska, vindo a abranger virtualmente todo o território das tribos que viviam naquela região. Em 1858, Minnesota tornou-se estado, com seus limites atingindo 160 quilômetros além do meridiano 95 graus, a fronteira índia permanente. E assim, só um quarto de século depois da promulgação da Lei de Comércio e Relações Índios de Faca Afiada,
Andrew Jackson, colonos brancos atingiram os flancos norte e sul da linha do meridiano 95 graus. E elementos avançados dos mineiros e comerciantes brancos penetraram no centro. Foi então no começo da década de 1860 que os homens brancos entraram em guerra entre si, os casacos azuis contra os casacos cinza, a Grande Guerra Civil. Em 1860, havia provavelmente 300 mil índios nos Estados Unidos e territórios, a maioria deles vivendo a oeste do Mississippi. Segundo cálculos que variam, seu número diminuíra de metade, ou de 2/3, desde a chegada dos primeiros colonos à Virgínia e Nova Inglaterra. Os sobreviventes agora estavam pressionados entre as populações brancas em expansão no leste e no litoral do Pacífico. Mais de 30 milhões de europeus e seus descendentes. Se as tribos livres remanescentes acreditavam que a guerra civil dos homens brancos trouxesse qualquer trégua em suas pressões por territórios, logo se desiludiriam. A mais numerosa e poderosa tribo do oeste eram os Sioux, ou os Dakota, separados em várias subdivisões. Os Sioux Santee viviam nas florestas de Minnesota. Durante alguns anos, retiraram-se ante o desenvolvimento dos acampamentos. Corvo Pequeno, do Santee, Monte Cotton, depois de ser levado a uma viagem pelas cidades do leste, convencera-se de que não poderia haver resistência ao poder dos Estados Unidos. Ele estava tentando relutantemente levar sua tribo pelo caminho do homem branco. O Abacha, outro líder Santee, também aceitaram o inevitável, mas tanto ele como Corvo Pequeno estavam determinados a se opor a qualquer outra cessão de suas terras. Mais a oeste, nas grandes planícies, viviam os Sioux Teton, todos índios cavaleiros e completamente livres. Estavam bastante aborrecidos com seus primos Santee das florestas por terem capitulado diante dos colonos. Mais numerosos e mais confiantes em sua capacidade de defender seu território eram os Tetons Oglala. No começo da Guerra Civil dos Brancos, seu líder principal era Nuvem Vermelha, de 38 anos, um astuto chefe guerreiro. Ainda jovem demais para ser guerreiro, era Cavalo Doido, um inteligente e destemido adolescente Oglala. Entre os Unquipapas, uma divisão menor dos Sioux Teton, um jovem com seus 25 anos já conseguira a reputação de caçador e guerreiro. Em conselhos tribais, ele defendera a oposição radical a qualquer invasão de homens brancos. Era Tatanka e Iotanka, o touro sentado. Era o mentor de um menino órfão chamado Galha. Junto com o Cavalo Doido, dos Oglalas, fariam história 16 anos depois, em 1876. Embora ainda não tivesse 40 anos, Cauda Pintada já era o porta-voz principal dos Tetons Brulé, que viviam nas planícies do extremo oeste. Cauda Pintada era um belo e sorridente índio que gostava de festas alegres e mulheres complacentes. Adorava seu modo de vida e a terra em que vivia, mas estava disposto a negociar para evitar a guerra. Intimamente ligados com os Sioux Teton eram os Cheyennes. Nos velhos tempos, os Cheyennes viviam no território de Minnesota, dos Sioux Santee, mas gradativamente se mudaram para o oeste e conseguiram cavalos. Agora os Cheyennes do norte dividiam o rio Ponder e o território de Big Horn com os Sioux, frequentemente acampando perto deles. Faca Embotada, com seus 40 anos, era um líder importante do ramo norte da sua tribo. Por seu próprio povo, Faca Embotada era chamado Estrela Matutina, mas Sioux chamavam-no de Faca Embotada, e a maior parte dos relatos contemporâneos costuma chamá-lo assim. Os Cheyennes do sul dirigiram-se para baixo do rio Platte, estabelecendo aldeias nas planícies do Colorado e de Carizas. Chaleira Preta, do ramo sul, havia sido um grande guerreiro em sua juventude. No fim de sua meia-idade, era o chefe reconhecido, mas os jovens e os otamitâneos
Dog Soldiers dos Cheyennes do Sul estavam mais inclinados a seguir líderes como Toro Alto e Nariz Romano, que estavam em seu vigor. Os Arapahoes eram velhos companheiros dos Cheyennes, viviam nas mesmas áreas. Alguns continuaram com os Cheyennes do norte, outros seguiram o ramo sul. Corvo Pequeno, em seus 40 anos, era o chefe mais conhecido nessa época. Ao sul das áreas de búfalos de Kansas, Nebraska, havia os Kiowas. Alguns dos Kiowas mais velhos podiam lembrar as Black Riffs, mas a tribo fora forçada a ir para o sul ante o poder conjunto dos Sioux, Cheyennes e Arapahoes. Por volta de 1860, os Kiowas haviam feito paz com as tribos das planícies do norte e se tornaram aliados dos Comanches, em cujas planícies sulinas haviam entrado. Os Kiowas tinham vários grandes líderes, um chefe idoso, Satanque, 2 vigorosos guerreiros de aproximadamente 30 anos, Satanta e Lobo Solitário, e um estadista inteligente, Pássaro Saltador. Os Comanches, constantemente em marcha e divididos em muitos grupos pequenos, não tinham a liderança de seus aliados. 10 Ursos, muito velho, era mais um poeta que um chefe guerreiro. Em 1860, o mestiço Quanah Parker, que levaria os Comanches a uma grande e última luta para salvar sua área de búfalos, ainda não tinha 20 anos. No árido sudoeste havia os Apaches, veteranos de 250 anos de guerra e de guerrilhas com os espanhóis, que lhes ensinaram as refinadas artes da tortura e da mutilação, mas que nunca os derrotaram. Embora poucos, provavelmente não mais que 6.000, divididos em vários grupos, sua reputação como defensores tenazes de sua árida e impiedosa terra já estava consagrada. Mangas Colorado, no fim dos seus 60 anos, assinaram um tratado de amizade com os Estados Unidos, mas já estava desiludido pelo influxo de mineiros e soldados em seu território. Cochise, seu genro, ainda acreditava que poderia coexistir com os americanos brancos. Victório e Dalshai não confiavam nos invasores brancos e os evitavam. Nana, com 50 e poucos anos, mais duro como couro cru, considerava os brancos de fala inglesa iguais aos mexicanos de fala espanhola e que ele combatera a vida toda. Jerônimo, com 20 anos, ainda não se salientara. Os Navajos ficavam próximo dos Apaches, mas a maior parte dos Navajos seguira o caminho do branco espanhol, estava criando carneiros e cabras, cultivando cereais e frutas. Como criadores de tecelões, alguns grupos da tribo ficaram ricos. Outros Navajos continuavam nômades, atacando seus velhos inimigos, os pueblos, os colonos brancos, ou membros prósperos de sua própria tribo. Manuelito, um criador bigodudo e musculoso, era o chefe principal. Escolhido por uma eleição dos Navajos, realizada em 1855. Em 1859, quando alguns Navajos selvagens atacaram cidadãos dos Estados Unidos em seu território, o exército americano replicou, não caçando os culpados, mas destruindo os Hogans e atirando em todo o gado de Manuelito e membros de seu grupo. Por volta de 1860, Manuelito e alguns seguidores navajos entraram numa guerra não declarada contra os Estados Unidos do Norte, do Novo México e no Arizona. Nas montanhas rochosas ao norte dos territórios dos Apaches e Navajos, havia os Utes, uma agressiva tribo montanhosa, inclinada a atacar seus vizinhos mais pacíficos do sul. Ouray, seu líder mais conhecido, favoreceu a paz com os homens brancos a ponto de alistar seus guerreiros como mercenários contra outras tribos índias. No extremo oeste, a maioria das tribos eram muito pequenas, muito divididas ou muito fracas para oferecer muita resistência. Os Modocs, da Califórnia do Norte e do Sul de Oregon, menos de 100, lutaram por suas terras travando guerrilhas. Quintipuache, chamado Capitão Jack pelos colonos da Califórnia, era apenas um jovem de 1860. Sua trajetória como líder chegaria ao auge 12 anos depois. A noroeste dos Modocs, os Nez Percés,
viveram em paz com os brancos desde que Lewis e Clark passaram pelo seu território em 1805. Em 1855, um ramo da tribo cedeu terras dos Nez Percés aos Estados Unidos para colonização e concordou em viver dentro dos limites de uma ampla reserva. Outros grupos da tribo continuaram a vagar entre as montanhas azuis do Oregon e as Bitterroots de Idaho. Devido à amplidão do território do Noroeste, os Nez Percés acreditavam que sempre haveria terra suficiente para brancos e índios usarem como entendessem. Rainmot Tuialaket, depois conhecido como chefe Joseph, teria de tomar uma decisão fatal em 1877, entre a paz e a guerra. Em 1860, tinha 20 anos, era filho de um chefe. No território do Nevada, dos Paiutes, um messias futuro chamado Wovoka, que depois teria uma influência breve mais poderosa sobre os índios do oeste, só tinha 4 anos em 1860. Durante os 30 anos que seguiram, esses líderes e muitos outros entrariam na história e na lenda. Seus nomes se tornariam tão conhecidos quanto os dos homens que tentavam destruí-los. A maioria deles, jovens e velhos, cairia por terra bem antes da chegada do final simbólico da liberdade índia, em Wounded Knee, em dezembro de 1890. Agora, um século depois, numa era sem heróis, são talvez os mais heróicos de todos os americanos.